a gente vai entregar um resultado. Opa, cheguei onde eu queria. O que que é esse resultado? É o que o cliente espera. É um resultado que vai resolver a dor do nosso cliente. Eu preciso resolver um problema. Então, meninos e meninas, o que que nós temos aqui? Primeira formação extremamente importante. Para que a gente resolva um problema, a gente precisa entender. Se a gente não entender a situação da Dona Maria nessa dor, como eu vou resolver um problema, certo? Como eu resolvo um problema se eu não entendo sobre ele? E aqui eu não estou dizendo que somente o conhecimento adquirido através da nossa formação profissional vai ser suficiente. Senão a gente podia tratar o cliente da seguinte maneira: Dona Maria, o que a senhora tem na unha? Ah, eu tenho uma unha que parece que tem um fungo, que ela está atrofiada. Mande-me uma foto, por gentileza. Aí a gente receberia essa imagem via WhatsApp ou de qualquer outra forma, e nós avaliaríamos então o cliente através de uma imagem que ele nos enviou. A gente podia até orientar, ó, tire uma foto num lugar mais iluminado, coloque o pé assim assado e faça o registro dessa foto, como fazem nos documentos e nas identificações faciais nos sistemas que a gente frequenta por aí, nos aplicativos e tudo mais, não é? Só que só que não, porque nós não vamos cuidar só da podopatia, só da onicopatia. A onicopatia, ela é suficiente para que a gente delimite o conhecimento que nós temos sobre ela. Só que eu preciso reconhecer e entender, o que que vocês acham? O ser humano. É preciso que a gente entenda a Dona Maria. Por quê? Porque a Dona Maria, ela carrega uma história que é só da Dona Maria. Então, a Maria, que é o nosso cliente, neste momento, ela tem uma história que é só da Dona Maria. Ela tem saúde ou não, ela tem emoções, ela tem vivências. Gente, tudo isso é, faz parte do DNA da Dona Maria. E o DNA da Dona Maria, ele carrega tudo isso e muito mais que a gente precisa observar, que a gente precisa entender para avaliar. Gente, tem como avaliar sem entender a Dona Maria? Tem. A gente pode fazer um procedimento pensando na onicopatia. E aí? Eu limito o resultado, eu não entrego o máximo que eu posso entregar para o meu cliente, eu não crio conexão sincera, eu não trabalho com transparência com ele. Porque ele precisa entender o que está acontecendo ali através de um processo que é só dele, certo? Por isso que eu também tenho que explicar nos estudos de caso o dia e o tempo do tratamento de cada cliente, porque cada cliente é único. Uma onicomicose distrófica total, ela pode ser solucionada de uma maneira no cliente A e de outra maneira no cliente B. E os dois clientes terem basicamente a mesma idade, o mesmo sexo, as mesmas manifestações clínicas dessa onicopatia, que é a onicomicose, e eu, de repente, me perder no meio do caminho, porque eu estava muito bem estruturada com o plano de tratamento do cliente A e o cliente B está se mostrando totalmente diferente, com efeitos adversos a tudo aquilo que para mim era referência. O que acontece no mundo da podologia é porque a gente não entende, por muitas vezes, a importância que tem o olhar individualizado. E aí tudo bem. Às vezes você já faz isso muito bem, não vou questionar a sua personalidade, as suas habilidades muito bem desenvolvidas, porque eu as tenho também.
Eu consigo atender o meu cliente e eu não preciso, às vezes, escrever na hora numa anamnese tudo o que ele está me contando para eu resolver o problema dele. Mas, via de regra, eu preciso entendê-lo. Só que aí é que mora o perigo da nossa construção profissional relacionada a esse novo relacionamento que eu estou desenvolvendo com esse cliente. Você vai ter uma carteira cada vez mais cheia de clientes. E aí, como a gente faz para lembrar de tudo? É preciso que haja um registro disso tudo que você está construindo, porque infelizmente a nossa relação não é só emocional. Nós estamos criando e construindo uma relação profissional com aquele cliente, em primeiro lugar. Porque a primeira instância do atendimento é a busca que a dona Maria teve por um profissional que resolva a sua dor. E não por uma pessoa que ela queria ficar amiga. Tá? A ideia não é essa. A ideia é que primeiro nos observemos enquanto profissional formado, que estamos nos qualificando em processo de formação para nos tornarmos um podólogo de referência. Agora, como nós vamos manifestar o nosso conhecimento na relação que nós vamos criar com os nossos clientes, que no caso aqui é a Dona Maria, é aí que está a chave para transformar o sucesso de vocês em realidade de verdade. E eu estou dizendo aqui sucesso, que contemple tudo que para você seja sucesso, que contemple uma carteira cheia de bons clientes, que contemple um pagamento justo pelo serviço que você presta, que contemple você poder construir a sua própria clínica, o seu espaço, a sua equipe de trabalho, que você possa ter seus bens, conquistar carro, casa, apartamento, viajar, porque é preciso liberdade no nosso trabalho para que a gente cresça e seja feliz e se veja como um profissional de sucesso, é ou não é? Um profissional que possa, quem sabe, estar aqui no meu lugar também ensinando outras pessoas a fazer o que na sua carreira deu certo. Porque ninguém vai ficar ensinando o que deu errado, mas a gente vai usar o que deu errado para a gente conseguir insumos para transformar em assertividade e resolver qualquer problema. Então vamos lá. Quando eu falo para vocês que é preciso avaliar essa cliente, como deve ser então a nossa forma de iniciar um atendimento com a Dona Maria? Dona Maria entrou em contato com a gente pelo WhatsApp e ela disse que ela está com uma unha atrofiada, que está doendo, que está incomodando, que ela estava até suportando, mas agora ela não consegue nem colocar sapato fechado. Aquela unha está toda dolorida. Aí a gente começa, né? Olá, Dona Maria, seja bem-vinda. Ah, vamos fazer o seguinte, muito prazer. Me explique um pouco. Bem, você está com dor? É a primeira coisa que eu pergunto. Eu quero saber para medir o grau de urgência daquele atendimento, que a nossa agenda é lotada, não é? E aí, a nossa agenda lotada, eu preciso priorizar os atendimentos para aqueles clientes que estão com dores agudas em processos inflamatórios, que não estão conseguindo sobreviver no dia a dia sem lembrar que existe um dedo ali precisando de socorro, tá? Mas, via de regra, a gente vai organizar a nossa agenda e verificar as disponibilidades que a gente tem para cuidar da Dona Maria. Bem, Dona Maria, conta então isso que eu acabei de dizer, né? Eu estou com dor, eu estava conseguindo calçar sapatos, mas agora não estou mais. Mas pode agendar para essa semana algum horário. Aí eu pergunto a disponibilidade, a gente vai treinar isso direitinho, tá? Pergunto sobre a disponibilidade dela no atendimento e iniciamos então um processo para que a gente possa ver essa Dona Maria ao vivo e a cores. Eu pergunto para vocês, quando começou o meu processo de avaliação? Vamos lá? Quando que começou meu processo de avaliação? No momento em que Dona Maria no momento em que Dona Maria pegou o telefone dela, com esse verdinho sacana, pegou o telefone dela, esse aqui também não tá muito legal, mas eu quero pôr o verdinho aqui, ó, e ligou para o telefone, chamou a podóloga pelo WhatsApp. Aqui começou um processo de atendimento, certo? É aqui que começa o nosso relacionamento.
Pode ser que ele comece e já termine aqui mesmo, porque porque às vezes a pessoa chama a gente, pergunta já o preço e sai correndo. Eu também vou ensinar para vocês que desse jeito tem um jeito certo da gente falar de preço, tá. Mas, via de regra, ela está buscando o atendimento de um profissional e nesse momento aqui começa a comunicação. Então, a partir do momento que o cliente se comunica com você, iniciou um processo de atendimento, bom ou ruim, que vai levar você para um atendimento ao vivo, ou não, mas, querendo ou não, através da comunicação, a gente tem então o poder de iniciar um processo de atendimento. Então, a dona Maria, quando liga para nós, existe uma forma da gente começar o atendimento de forma mais assertiva e afetiva, tá? Que é o que nós vamos ensinar nessa metodologia. O que eu quero mostrar para vocês com essa aula? Que a metodologia da escuta afetiva atenta, ela consegue fazer com que você se conecte ao seu cliente desde o primeiro contato. Essa é a ideia. Ó, começa no primeiro contato, tá? Então, a escuta afetiva atenta, ela entrega uma relação construída a partir do primeiro contato que o cliente tem com você. E aí, o que que a gente vai fazer nesse processo? A gente vai começar o nosso atendimento da forma mais assertiva possível e fazer de tudo para que essa cliente sente na nossa cadeira e você no mocho para começar um atendimento para ela. Todo esse processo, ele leva às vezes pouco tempo, porque é importante que você continue conversando com a cliente até agendar o horário. E aí tem as técnicas de um bom atendimento para você fidelizar os seus clientes e manter essa conexão até o dia que ela chega na clínica, na sua cadeira para ser atendida. E aí ela tá lá toda preparada, precisando de você, e você vai iniciar então esse primeiro contato ao vivo. Agendou o horário, Dona Maria está preparada, confiou na sua explicação, você foi assertiva no primeiro contato com essa cliente, e esse primeiro contato ao vivo, gente, ele é muito forte. Ele é um momento onde você precisa mostrar quem você é e você tem poucos minutos para isso. Porque o cliente precisa confiar em você. A dona Maria precisa sentar na sua cadeira e deixar que você pegue nos pés dela, entendendo já o profissional que você é. Então é importante que você se qualifique diante da dona Maria. Sabe como a gente se qualifica? A gente está começando um relacionamento, gente. A gente precisa mostrar tudo no primeiro momento mesmo, porque a gente não tem uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Não tem. O trabalho depois é maior, tá? Depois é maior. A gente até consegue se mostrar melhor nos próximos encontros. Mas esse primeiro encontro, ele é definitivamente importante para que você consiga mostrar para essa cliente o lugar que ela vai ter e o lugar que você vai ficar, tá? E isso daí faz toda a diferença, gente, na hora de você colocar preço no seu trabalho. Olha bem para mim, do fundo do meu coração, que eu sou todo coração. Eu gostaria muito que a gente conseguisse entender nesse momento que não é ficar entendendo como precificar. Por preço nas coisas, é preciso que a gente saiba quanto custa cada coisa, quanto vamos usar daquilo que se custa e qual é o valor que a gente quer ganhar em cima, que é o lucro. Agora, o cliente vai pagar o preço que você merece. Porque se ele não acreditar no merecimento do preço que você cobra, ou seja, no seu valor profissional, se ele não entender o profissional que está atendendo ele de verdade, ele não vai pagar o preço que você quer cobrar. Aí sabe o que que fica acontecendo com a gente? A gente começa a cobrar barato para não ter que se posicionar, para não ter desculpa, porque daí o preço é a justificativa do serviço mais ou menos que a gente entrega. Ou a gente até entrega um excelente serviço, mas a gente não consegue explicar de verdade o quanto isso tem valor na vida do nosso cliente. É isso que eu tô aqui para ajudar vocês, porque a gente precisa mostrar para o cliente o valor que tem ser cuidado por você. Esse posicionamento só vai acontecer se você realmente entender a importância que tem avaliar esse cliente de forma completa e assertiva. Não tem jeito, porque você só mostra o seu conhecimento quando você explica o que você está fazendo, quando você coloca ordem na casa, quando você realmente delimita os papéis de cada um, quando você coloca você no negócio.
e realmente entende do que você está dizendo. Falar sobre a podopatia, sobre o problema da dona Maria, a gente tem uma ideia. Então, quando ela fala que está com dor e ela explica as características do problema, a gente, a primeiro momento, tem uma ideia que isso seja, então, uma onicomicose, certo? Gente, a dona Maria não fala onicomicose, ela acha que ela tá com uma micose na unha, tá? A gente está aqui, profissionais, estamos juntas, então eu tô falando, né, o termo técnico também. Mas a dona Maria acha que ela tá com dor na unha, porque a unha tá encravada e ela acha que é uma micose de unha, ou ela tá entendendo que a unha tá encravada, né, porque ela disse assim: "Ó, eu tô com dor na unha, porque possivelmente essa unha dela esteja um funilzinho aqui, né, atrapalhando a vida dela, certo?" Pode ser. Será? Será que essa unha está com uma onicomicose? Será que essa unha está encravada? A gente não sabe, né? A gente tem uma ideia que aquilo seja o que é, mas nós só vamos ter certeza quando a dona Maria sentar na nossa cadeira. Então a gente tem alguma ideia disso. E o podólogo, ele também não consegue dar o diagnóstico a primeiro momento, ele vai ter que fazer uma avaliação. Então ele está esperando para avaliar se é ou não é. É através da avaliação que nós chegamos mais próximo do problema que nós vamos resolver. Porque aí a gente vai analisar o problema, entender a história e daí sim estabelecer um plano de tratamento que vai ser o mais próximo do eficaz para a história, para a vida dessa dona Maria. Bem, então a gente vai ter o nosso primeiro contato. Por quê? Porque aqui o que eu quero mostrar para você de verdade é que a gente precisa entender que existe um processo e que esse processo não tem como pular. Algumas coisas a gente consegue atropelar, outras não dá. Não dá para você atender a dona Maria antes dela marcar, não é? Primeiro, ela precisa ligar para você. E não dá para você atender alguém que não te conhece ou não tem nenhum problema. Ela precisa de um motivo para procurar você. O motivo geralmente é uma dor, um incômodo, algo que está atrapalhando a vida dela ali naquele pé. Agora, a partir do momento que você encontra com o seu cliente, você precisa seguir um mínimo de um protocolo para que você possa. Você primeiro precisa sentar o cliente na cadeira. Como é que você vai olhar, por exemplo, o pé do seu cliente em pé na recepção? De sapato? Precisamos tirar o sapato. Então, existem algumas coisas que são processos. E nós devemos lembrar o tempo todo que nós estamos trabalhando com a saúde de uma pessoa. Nós somos profissionais que cuidamos da saúde de um ser humano que nos procura, que busca o nosso serviço, compreendendo que nós temos essa consciência. Precisamos deixar muito claro isso para o cliente. É importante que ele saiba que nós não estamos ali apenas para olhar uma unha. Nós estamos ali para entender o cliente que carrega essa unha e o que está acontecendo que essa unha está provocando dor, incômodo, porque não é para viver sofrendo, não é para ficar com dor, né? É para a gente viver com qualidade de vida, conseguir andar, conseguir calçar os sapatos com conforto e aí sim viver bem, bem-estar, com saúde e entendendo o papel que tem esses pés na nossa vida. E somos nós profissionais, você profissional, que vai mostrar isso para o cliente. E esse momento do primeiro encontro, ele é importantíssimo. Ele é especial e ele é exclusivamente seu e do seu cliente. Eu costumo dizer que a coisa mais interessante do planeta é que ele encontrou você, não encontrou eu, né? O seu cliente, o cliente que sentou na sua cadeira, ele buscou você, não buscou a outra profissional da sua cidade. Ele chegou até você. Então vamos combinar que você merece. Ai, ai, ai. E que você vai dar conta de atender esse cliente. Não interessa o que seja. O meu pensamento, por exemplo, a cada atendimento do meu cliente, que seja ele um cliente que está começando hoje, um cliente que eu já estou fazendo um tratamento, é que se ele está sentando na minha cadeira, algo eu posso fazer por ele. Nem sempre eu vou resolver o problema da dona Maria. Pode ser que a dona Maria sente na minha cadeira e que eu tenha que dizer a ela que ela vai precisar de outro profissional. Ou que ela vai precisar melhorar muita coisa na saúde dela para que essa unha realmente pare de incomodá-la. Mas, graças ao nosso conhecimento e a tudo que a gente sabe na podologia,
A maioria das vezes a gente consegue minimizar e inclusive sanar a dor dos nossos clientes. Mas eu não posso ser desonesta com a dona Maria e dizer para ela, a primeiro momento, vem que eu vou curar a sua dor. Não é isso? Existem formas da gente dizer que a gente vai tentar de tudo para realmente melhorar o quadro daquela unha. E aí, se a gente conseguir transformar essa dor em alívio imediato, em alívio total, aí é sucesso 100% e você passa, então, além de ser um querido profissional na vida dele, um profissional sensacional, competente e que merece ser muito bem pago por aquilo que você está entregando. Bem, vamos fechar esse raciocínio então.